daqui para frente seremos no livro de Atos. Abra sua Bíblia do Novo Testamento, após os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Vamos começar hoje e ainda não tem uma data de fim, irmãos, porque são 28 capítulos para que nós temos aqui para expor, para pregar e aprender para a igreja. Nós vamos caminhando devagar. Vamos chegar ao fim desse livro da glória de Deus. Atos capítulo 1. Vamos começar aí. A proposta do livro, na carta de Paulo aos Efésios, foi de nós meditarmos a respeito do que é a igreja, né? Nós levantamos essa pergunta e nós procuramos lá, através da literatura paulina, responder essa pergunta. Em Atos nós temos uma diversidade de temas maior, e hoje, por ser o sermão de abertura, né, o primeiro sermão, vou gastar um pouco mais de tempo trazendo essas informações para os irmãos. Eu sei que algumas delas os irmãos já sabem, já têm, mas é importante nós entendermos com o que nós estamos lidando quando nós vamos mergulhar na palavra de Deus, né? Nós sermos também intencionais nessa nossa leitura de literatura. Então, para Atos, nós vamos pensar sobre a igreja e os discípulos, e nós, e as missões, e tudo que envolve isso aí, e a história também da igreja. Então, igreja, história, os discípulos e nós. É isso que nós vamos ver em Atos, porque ele é um livro história, e nós temos visto aqui no estudo bíblico de quarta-feira também como parte dos evangelhos, como uma continuidade aí do livro de Lucas. E eu já digo para os irmãos que o mesmo autor do evangelho de Lucas é o autor de Atos. Ele escreveu um mesmo livro em duas metades, com um destinatário específico. Ele escreve para teólogo. E Lucas ele está contando aqui o que sucedeu, o que aconteceu com a igreja, o que vai acontecer então com esse movimento que é chamado de cristianismo. E ele vai nos apresentar os primeiros dados históricos desse movimento que surge aí após a assunção de Jesus aos céus. Após aquele momento em que Jesus ele é elevado às alturas, o que surge a partir daí? Hoje nós só vamos ficar na introdução. Eu estava pensando numa abertura aqui para esse sermão, e eu me lembrei, apesar de não ser dado ao videogames, eu não sou uma pessoa que gosta e que consegue jogar jogos, seja online ou seja dos PS da vida, mas eu sei que os jogos eletrônicos hoje em dia, principalmente esses mais desenvolvidos, com um gráfico melhor, eles têm sempre uma narrativa inicial, uma introdução. Há uma história antes para revelar qual é a missão que você vai ter que fazer no jogo. É essa introdução que nós vamos ver hoje aqui no livro de Atos. É como essas introduções dos jogos. Ele vai nos dar, vai nos mostrar aqui onde é que a igreja precisa chegar, o que a igreja precisa fazer. E por isso, nós intitulamos então esse primeiro sermão no livro de Atos como o começo do fim. É o começo do fim. É o start do jogo. Nós acabamos de começar o jogo e nós vamos conhecer aí a história. Como é que se deu a história da igreja? O que sucedeu? Qual é a nossa missão, afinal de contas? Tudo isso nos vai ser dito aqui na introdução. E depois nós vamos caminhar para os primeiros episódios aí desse jogo, que eu tenho certeza que vai nos envolver e vai nos levar a pensar no nosso papel como igreja. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 1. Hoje nós vamos nos concentrar no versículo 1 até o versículo 11, que é justamente esse episódio da ascensão de Jesus. Atos 1, do 1 ao 11. Ouça com atenção a palavra do Senhor nosso Deus. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter falecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade,
mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, peça ao Senhor: Pai, fala o meu coração essa noite, me confronte, me transforme, me edifique. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra que jamais passará, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. A nossa oração é essa, que a Tua palavra nesta noite cumpra aquilo que lhe apraz. Que ela chegue, Deus, até os nossos corações, e que o nosso coração, Deus, seja um terreno fértil, um terreno preparado pelo Senhor, para a glória do Teu nome, Deus, para a edificação do Senhor, para a glória do nome de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, esse é o título que foi atribuído aí, tem sido atribuído pela igreja ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, desde que a igreja definiu o cânon, desde que a igreja definiu quais livros fariam ou não parte disso que nós conhecemos hoje como Bíblia. Esse livro tem sido chamado assim. Contudo, se você checar qualquer comentário do livro de Atos, talvez você tenha uma Bíblia de estudo, nas notas da sua própria Bíblia de estudo ou na introdução do livro de Atos, ela vai dizer isso, que Atos não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo. Porque nós vamos observar que a grande preocupação do relato que Lucas está fazendo aqui é em demonstrar, é em manifestar como é que o Espírito Santo estava atuando na vida da igreja. Como é que o Espírito Santo estava preenchendo ali a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e alimentando e impulsionando esse povo com poder para dar testemunho de Jesus. Então, Atos é considerado um livro de atos, de ações do Espírito Santo. Nós cremos nisso, nós cremos que o Espírito Santo está trabalhando aqui na vida desses irmãos e que trabalha também na vida da igreja hoje. Então, pensando a respeito do começo e do fim, nós queremos pensar aqui hoje o que nós precisamos para aguardar o fim. O que é que nós precisamos então para chegar, para alcançar, para conseguir sobreviver aí nesses dias que nós sabemos que são dias maus. Nós nos assustamos e os nossos comentários têm sido a respeito disso. Ontem, após a nossa reunião do Conselho da Igreja, nós comentávamos sobre isso, como a nossa sociedade tem se tornado permissiva e maligna. O mundo é mau, o mundo já é maligno. Como nós devemos viver então como cristãos aí, nesse mundo de trevas, nesses dias em que nós precisamos e devemos aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós vamos olhar aqui para a introdução de Atos e vamos encontrar pelo menos 3 coisas que nós precisamos fazer, 3 ações que nós devemos executar. Mas antes, vamos à literatura de Atos, o que Lucas está escrevendo. Acredita-se, irmãos, isso é uma crença porque não se tem provas concretas a respeito disso, mas acredita-se que Lucas tenha sido médico. E é dito-nos isso porque no seu evangelho há um destaque maior para as curas que Jesus realizou. Lucas, ele é o evangelista que mais trata com problemas de saúde, e Jesus curando, e Jesus restaurando esses problemas de saúde. Há também uma técnica na linguagem que ele escreve. O Novo Testamento ele foi todo escrito em grego, então todos os livros de Mateus e Apocalipse, originalmente eles foram escritos em grego, e há aquele português bem falado, que a gente vê nas entrevistas, nos jornalistas, em pessoas que têm um grau de estudo maior, que estão expostas de uma maneira diferente, e há o português corriqueiro do mineiro, do bom dia na rua, do jeito que a gente fala mesmo. Está tudo certo? Não tem problema. Há essa distinção também quando a gente pensa na palavra de Deus. Lucas e Paulo, eles são considerados autores eruditos, porque o texto grego que eles escrevem é um texto grego mais complexo.
é um texto grego mais estruturado, mais formatado. Então, eles consideram, eu digo autores, teólogos, pessoas estudiosas da palavra de Deus, consideram que Lucas tenha sido médico devido ao seu grau de conhecimento. Ele utiliza palavras aqui em Atos, que elas não aparecem em outros textos do Novo Testamento, apenas no livro de Atos. E é uma recorrência grande dentro desses 28 capítulos. Então, eles consideram que Lucas era alguém que era estudado. E, inclusive, tinha conhecimento, tinha relacionamento com pessoas com figuras de autoridade, como Teófilo, que é essa autoridade que vai ser citada aí no versículo 1 de Atos. Lucas está dizendo: eu escrevi o primeiro livro ao Teófilo, e o primeiro livro é o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele tinha escolhido. Então, Lucas está fazendo um resumo aqui de tudo aquilo que ele já falou no seu Evangelho. Se você quiser descobrir, você precisa ler o Evangelho de Lucas. Mas Lucas está dizendo: olha, eu te contei tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de ter dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Vou abrir um parênteses aqui rápido e já fecho o olho. Tem um podcast, o Discoscope, disponível no YouTube e no Spotify para quem usa, falando a respeito da graça. E é muito interessante a colocação que eles fazem lá, porque eles vão nos dizer que a graça é um período de obediência. Estou dizendo isso porque Lucas está falando aqui que Jesus deu mandamentos por meio do Espírito Santo. Essa história de que Jesus nos desliga completamente de obediência é mentira. Nós somos chamados sim à obediência e à submissão no período da graça. Inclusive a graça é o que nos liberta para obedecermos a Cristo de forma plena. Feche meu parênteses, depois vocês pesquisem lá no YouTube de escola. Lucas está dizendo que ele escreveu, ele já amarrou, ele já contou tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou e os mandamentos que Jesus ensinou, até o dia que ele foi elevado às alturas. E aí Lucas vai dizer: então, a minha narrativa, o que eu vou contar para você, teólogo, a partir de agora, é o que aconteceu desse dia em diante, é o que aconteceu daqui para frente, é o que sucedeu então aos seguidores de Jesus, à igreja de Cristo, a partir do momento que Jesus foi levado aos céus. Já introduzo aqui e digo que o livro de Atos é importante para nós, porque nós vivemos, irmãos, dentro do que nós entendemos ser a revelação de Deus, a revelação progressiva de Deus, a maneira como Deus vem tratando o seu povo ao longo da história, justamente nesse mesmo período. Desde que Jesus ele foi elevado aos céus, Deus não mudou a forma como ele fala com a sua igreja, com o seu povo. Deus não mudou a forma dele se revelar. Então nós nos encontramos no nosso relacionamento com Deus, no mesmo estágio que essa igreja primitiva aqui estava. Por isso que eu já disse outras vezes aqui, esse desejo, esse almejo, esse segredo, que a gente precisa voltar a viver como a igreja primitiva. Nós estamos vivendo como a igreja primitiva. Talvez esteja faltando em nós poder do Espírito Santo, que é o que o livro de Atos vai nos confrontar. Mas nós estamos vivendo o mesmo período de revelação que esses irmãos estavam vivendo. Depois de ter padecido, versículo 13, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, depois da sua morte e ressurreição, Jesus se apresentou aos seus apóstolos, Jesus esteve com eles, e Lucas coloca no início do versículo 4, e comendo com eles, lhe deu-lhes esta ordem. E é a partir daí que nós vamos andar. Mas Lucas está aqui apontando para o fato de que, incontestavelmente, à luz do que se entendia de ciência nesse período, já que nós estamos tratando aqui com o médico, com o doutor, ele está dizendo: olha, Jesus veio com provas incontestáveis, apareceu aos seus discípulos, falou aos seus discípulos, comeu com os seus discípulos. E ele falava coisas concernentes ao reino de Deus. O que nós precisamos então para guardar o fim? A primeira coisa, nós precisamos ser lembrados da promessa. Nós precisamos
ser lembrados da promessa. Olha o que Jesus vai dizer então aos seus discípulos, comendo com eles ainda: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Nós precisamos aqui, começando de trás para frente, irmãos, esclarecer que o que está acontecendo aqui na igreja, em Atos, nesse período, e mais à frente, daqui uns 4 sermões pelo menos, nós vamos falar a respeito disso, esse batizar com o Espírito Santo, de fato está sendo inaugurado, aí sim, inaugurado, um novo período de relacionamento de Deus com os homens. Que período é esse? É o período que sempre esteve prometido desde o passado. O período que sempre esteve prometido desde o passado. É escatológico, porque ele aponta para o fim, ele aponta para o destino final de todas as coisas, mas ele já está em cumprimento no meio da igreja de Deus. Que período é esse? É o período ao qual Jeremias se refere em Jeremias 31, quando ele diz que Deus estará dentro das pessoas. Isso, gente, é Jeremias falando séculos antes de Jesus nascer. Deus prometendo ao seu povo: eu vou habitar no meio de vocês, eu vou estar entre vocês, de maneira que ninguém vai precisar dizer para o próximo: conhece a Jesus, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. É a promessa que Deus havia dado, de que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos, os jovens teriam sonhos e visões. Joel diz isso, e Pedro repete isso aqui no livro de Atos: nós vamos chegar lá. Esse é um período novo de Deus se relacionando com o seu povo. Mas Jesus, ele vai dizer aos seus discípulos que eles precisavam aguardar a promessa, ser lembrados da promessa do Pai, a promessa de Deus. Lá em João, nas palavras de despedida de Jesus, o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, nós temos no capítulo 13 Jesus lavando os pés dos seus discípulos, ali naquele ato de humilhação, Jesus demonstrando o seu amor pelos seus discípulos. No capítulo 14 e 15, Jesus está preparando os discípulos para aquilo que ele faria morrendo na cruz. E nesses capítulos, nessa transição do capítulo 14 para o 15 do Evangelho de João, Jesus vai garantir aos seus discípulos que eles não ficariam sozinhos, mas que eles receberiam a promessa, o Consolador, o Espírito da promessa que o mundo não poderia receber. Vocês vão receber da parte de Deus o Espírito Santo. Vocês vão receber da parte de Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e é o poder de Deus para a salvação, tanto do gentio quanto do puro. A promessa do Pai é dar o seu conhecimento às pessoas, é revelar-se às pessoas, é ter um relacionamento de intimidade com as pessoas por meio do Espírito Santo. E nós, como igreja, vivendo os dias que nós vivemos neste mundo, nós precisamos ser lembrados da promessa de Deus. A promessa de Deus para o seu povo: eu não os deixarei sozinhos, eu não os deixarei órfãos, eu não vou desamparar vocês. Nós sabemos, eu acredito que isso seja de conhecimento coletivo dentro do meio cristão, que o termo, a palavra, a expressão não temas, não tenha medo, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Não temas, não tenha medo. Um lembrete diário, um recado diário, porque a promessa de Deus para o seu povo, ela não falha. A promessa de Deus para o seu povo, ela não volta vazia. A promessa de Deus para o seu povo, ela se cumpre. O que Deus prometeu, Ele faz. A promessa de Deus, ela jamais passa. Eu estava me lembrando de uma canção que eu sempre gostei bastante do Trazer, ainda que o seu início, o seu contexto, ele seja bastante centralizado no homem, né? Mas o coro dessa música, ele diz algo extremamente importante que é verdadeiro: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua promessa, a tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus, a promessa de Deus, ela se cumpre sobre o seu povo. A promessa de Deus maior é de que Ele estaria no meio do seu povo, Ele habitaria no meio do seu povo, Ele jamais
Deus disse isso a Jacó e a Israel diversas vezes através dos profetas. Não temas, ó vermezinho de Jacó, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, você é meu. Na palma da minha mão eu tenho escrito o seu nome. Deus jamais desampara o seu povo. Mesmo Jesus, enquanto ele estava enviando seus discípulos ali com a sua autoridade para a pregação do Evangelho, ele faz essa promessa na grande comissão. Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa do Pai é a promessa de companhia, é a promessa de presença. Deus estará conosco, irmãos, até o dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra e abrirmos diante dele. Deus estará conosco em todo o tempo, ele jamais nos desamparará. Nós precisamos ser lembrados dessa promessa de Deus. Por quê? Porque os dias são maus, porque o mundo jaz no maligno, porque no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. A nossa esperança ela precisa estar firmada no Senhor. E tem mais, parece que o que é necessário que essas pessoas experimentem, virem, os cristãos aqui, os nossos irmãos, é justamente essa esperança, essa confiança em Deus. Além de sermos lembrados da promessa de Deus, nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser lembrados da promessa de Deus e precisamos confiar no poder do Espírito Santo. Então os que estavam reunidos com Jesus, nesse momento em que Jesus comendo com eles, diz a eles que eles deveriam aguardar em Jerusalém o cumprimento da promessa de serem batizados com o Espírito Santo. Eles perguntam a Jesus: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Para você que vai ser obediente aí ao seu pastor e vai se aventurar a ler o livro de Atos, pensando nesses sermões, aqui está a estrutura que vai ser proposta por Lucas, tá? Atos capítulo 1, versículo 8. Lucas apresenta aí o que ele está se propondo nessas regiões. Começa em Jerusalém, é a primeira citada aí, a primeira aparecendo no livro de Atos. Depois ele se move rapidamente em 2 capítulos no meio de Atos para Judéia e Samaria. E a partir de então, ele vai para o que é o entendimento da época, que seja até os confins da terra, que são as regiões conhecidas por onde Paulo vai passar pregando o Evangelho. A divisão do livro de Atos está aqui, em Atos 1:8. Lucas ele vai caminhar dessa forma. O Evangelho vai ser propagado, vai ser pregado em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós, como igreja, como cristãos, nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo. Olha que interessante, né? E nós, seguidores de Jesus, nós trazemos esse tipo de programa para Jesus. Irmãos, quando eu leio uma pergunta dessa na Bíblia, que está no versículo 6, eu me vejo lá fazendo essa pergunta. Eu me vejo lá porque nós vivemos uma situação hoje, no dia de hoje, inclusive, 2 de outubro de 2022, em que muitos de nós nos pegamos nos perguntando essa mesma pergunta para Deus: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino do Brasil? Será esse o tempo do Senhor para a nossa nação? E olha a resposta que Jesus deu aos seus discípulos: não cabe a você conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Cabe a você conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O judeu, o israelita de nascença, eles eram muito vinculados à promessa. Talvez a gente, quando o pastor prega, ainda mais dentro da igreja presbiteriana, é que nós precisamos confiar na promessa de Deus. A gente fica meio cismado, meio cabreiro assim, porque a gente não tem essa cultura. O judeu, ele é acostumado a esperar, ter essa expectativa na promessa. Eles esperaram durante um longo período a vinda do Messias. E essa expectativa ela havia de tal forma que Lucas registra lá no início do seu Evangelho o encontro de Simeão e Ana com Jesus. Simeão e Ana eram 2 idosos, estavam lá no templo, e eles aguardavam a vinda do Messias. E quando eles veem o bebê, menino Jesus ali ainda bebê no colo de sua mãe,
eles o reconhecem por causa do poder do Espírito Santo sobre eles, e eles louvam a Deus porque o Messias tinha finalmente chegado ao mundo. Um deles vai até dizer: Senhor, agora o Senhor pode recolher, pode me levar, porque eu já vi, os meus olhos contemplaram. O israelita, o judeu, ele tinha essa expectativa, essa ideia de Deus vindo como guerreiro vingador de Israel, como aquele que ia destruir todos os inimigos de Israel, como aquele que iria abalar as estruturas da terra e restaurar Israel ao status de uma nação soberana, ao status de uma nação plena, de uma nação cheia ali de glória humana e de majestade humana, uma nação reconhecida por todos os povos da terra. Eles tinham essa crença neles. E mesmo Jesus tendo vindo, observe as palavras de Lucas aqui no início desse evangelho. Lucas escreveu para Teófilo e diz assim: eu já te contei tudo que Jesus falou, eu já te mostrei tudo que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? Uma coisa básica, Sermão do Monte, a gente conhece, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, está no Evangelho de Lucas, distribuído entre capítulos 9, 7, 11. Lucas, ele espalhou ali as palavras de Lucas, mas está todo o conteúdo que nós temos em Mateus, nós também temos ele no Evangelho de Lucas. Jesus ensinando que o que mais importa não é acumular tesouros nessa terra. Jesus ensinando que nós temos o dever de orar pelos nossos inimigos, interceder por aqueles que nos perseguem. Mesmo depois de Jesus ter trazido os valores do reino de Deus, que são superiores a qualquer valor de reino humano, os seguidores de Jesus, aqueles que estavam sentados com Jesus, comendo com Jesus, eles para Jesus falaram: Senhor, vai ser esse finalmente o tempo da vingança? Vai ser esse finalmente o tempo em que nós vamos ver todos os nossos inimigos mortos, destroçados? Vai ser esse o tempo da vitória de Israel? É esse o tempo em que o Senhor vai estabelecer o seu reino? E aí Jesus diz a eles: olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas, aí é um porém, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus está mostrando aos seus discípulos que é necessário confiar no poder do Espírito Santo. É necessário confiar naquilo que Deus está fazendo, porque o próprio Pai fixou pela sua autoridade os tempos e as épocas. Deus mesmo fixou pela sua autoridade os tempos e as épocas. O tempo pertence a Deus. Nós já aprendemos isso com Salomão lá em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo é dirigido, é orquestrado, é planejado por Deus, irmãos. Tudo é planejado por Deus. Deus já preparou todas as coisas e Ele já preparou e já fixou o tempo devido no qual Ele estabelecerá finalmente a sua autoridade sobre a terra. É interessante porque há sim uma questão escatológica que já no início de Atos, Jesus está falando sim do momento em que Deus vai finalmente julgar não apenas os inimigos de Israel, mas toda a humanidade e especialmente os inimigos da igreja. Mas esse povo ele ainda não tem compreensão disso. Nós, por conta do que nós já temos aí à frente nos escritos paulinos e principalmente na literatura apocalíptica do Novo Testamento, nós já sabemos que Jesus está se referindo aqui a esse tempo em que Deus vai sim estabelecer e mostrar a sua autoridade sobre toda a terra, no qual não haverá mais desculpa, porque toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho há de se dobrar, reconhecendo a autoridade dele sobre toda a terra. Isso vai acontecer no mundo. Isso vai acontecer. Vai chegar o momento em que toda a humanidade terá de reconhecer: Ele é o Senhor. Sim, de fato será tarde para muitos. Será muito tarde para muitos. Muitos perecerão nesse mesmo dia. No dia em que caírem as escamas dos olhos e no dia em que eles finalmente entenderem que Cristo é o verdadeiro ungido de Deus, o Senhor de toda a estrutura criada, o Senhor de todo o universo, será o dia da sua morte e condenação. Para muitos só vai ser revelado esse dia. Isso vai acontecer, irmãos, mas isso vai acontecer no tempo
em que Deus preparou e já fixou e já determinou para que isso aconteça. Nós temos dito, e é importante que você faça, que você creia nisso. O nosso dever, o nosso papel como igreja é orarmos pela nossa nação. Nós cantamos uma canção aqui que diz isso: Jesus é o Senhor dessa nação, o Rei da nossa nação. Nós entregamos a Ele em forma de música essa oração. Ele é a solução que nós precisamos. Ele. Mas Deus mesmo já estabeleceu o tempo certo, exato, perfeito, para que toda a humanidade entenda finalmente que Jesus Cristo é a solução. Não são governos humanos que vão fazer isso. É o poder do Espírito Santo que vai trazer isso, se movendo através da igreja. Não são governos humanos, não são impérios humanos que vão trazer a glória de Deus, o reino de Deus. É a igreja quem é responsável por isso. É a igreja que é responsável pela pregação do Evangelho. É a igreja que é responsável para pregar o Evangelho até os confins da terra, de maneira que esse dia venha. Porque quando o Evangelho for pregado até os confins da terra, então virá o fim. Não são governos nem autoridades humanas que devem fazer o papel que cabe à igreja. É a igreja que deve pregar o Evangelho. É a igreja que deve dar testemunho de Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo. Para aguardarmos o fim, nós precisamos ser lembrados da promessa de Deus, a promessa do Pai, que se cumpre em nós, se cumpre através de nós. Nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo e nós precisamos, por último, ter uma atitude de esperança. Nós precisamos ter uma atitude de esperança. Versículo 9 de Atos capítulo 1. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Nós precisamos ter atitude de esperança. Esses homens eles ficaram com os olhos fixos nos céus. Depois de Jesus ter falado para eles que eles deveriam confiar no poder do Espírito Santo, depois de Jesus ter dito a eles que eles deveriam se lembrar da promessa de Deus e aguardar com confiança a promessa de Deus, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. E isso é importante para Lucas, por isso que ele faz esse registro. Jesus ter sido elevado às alturas à vista deles significa que há testemunhas, pessoas que viram Jesus ser elevado aos céus. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, vocês estão olhando para as alturas, mas esse Jesus que foi levado ao meio de vocês virá do modo como vocês testemunharam, visualizaram, viram ele se levar às alturas. Ele virá. A nossa atitude de esperança, irmãos, é elevarmos os nossos olhos aos céus. Elevarmos os nossos olhos aos céus. Elevarmos os nossos olhos para o único lugar de onde pode vir a nossa resposta, o nosso socorro. Há uma canção nos cânticos de romagem, Salmos do 120 até o 134, que nos remete a isso. Salmo 121. Salmo 121, o autor diz lá: eleva os olhos para os montes e me pergunto, faço uma pergunta que muitas vezes nas nossas traduções é omitida: de onde pode me vir o socorro? O salmista ele entra em crise existencial ali, ele olha para os montes que eram locais de idolatria e ele fica assim: a quem eu posso recorrer? O que eu posso fazer? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de alguém que é maior do que os montes. O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Como igreja, como povo de Deus, viver nesses dias maus, viver nesses dias de
violência de todo tipo acontecendo ao nosso redor. Notícias que nos chegam que fazem o coração doer, que muitas vezes a gente tem que bufar, muitas vezes a gente tem que suspirar, muitas vezes a gente tem que olhar um para o outro, como eu precisava fazer essa semana e dizer: está difícil. Está difícil porque não é possível que as pessoas entendam que elas podem agredir umas às outras sem que nem porquê, simplesmente porque elas têm mais força. É isso que muitos homens têm feito e vêm fazendo com muitas mulheres ao longo de muito tempo. E essa semana foi só mais um caso que nós vamos noticiar de violência assim, de um homem para uma mulher. É difícil porque existem pais, padrastos, madrastas, pessoas ligadas, avós, tios, violentando crianças, maltratando crianças, agredindo idosos, que são pessoas que não têm a menor condição de se defender. É difícil. Tem dia que dá um desespero na alma e fala assim: meu Deus, onde nós estamos caminhando? Não há mais respeito pela vida, não há mais cuidado, não há mais caráter, não há mais honra. Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa esperança no meio disso tudo? Para o alto. Os nossos olhos precisam mirar para o alto. Estando eles com os olhos fixos no alto, estando eles a olhar o seu Salvador, o seu Redentor sendo elevado aos céus. E Lucas não fala esse registro aqui porque ele não conhecia as emoções, mas eu imagino que bateu um desespero. Se eu estivesse lá, assim, agora o trem ficou feio, o trem desandou. A gente passou 3 anos aqui caminhando com Jesus ensinou um monte de coisa para a gente, mas agora Jesus foi embora. Agora, o que nós vamos arrumar? O que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui em seguida que os apóstolos vão se reunir para justamente decidir qual é o próximo movimento. Jesus foi elevado aos céus, e agora? O que nós vamos fazer? É o nosso próximo sermão. E agora o que nós vamos fazer? Mas, antes nós precisamos ter esperança, porque essa é a mensagem que os anjos trouxeram para os discípulos nesse momento, em que eles olham para os céus, em que eles estão vendo Jesus ser elevado às alturas. Os anjos vêm: ei, presta atenção aqui, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ser elevado aos céus, ele vai vir dessa mesma maneira que vocês estão vindo. Mantenha os olhos nos céus. Ele vai voltar. Tem data marcada. O dia vem, o dia está próximo. O reino de Deus é vindo até nós, porque o Rei verdadeiro, Jesus Cristo, o Senhor de todas as nações, ele virá novamente a este mundo com autoridade e poder, e ele estabelecerá o seu domínio sobre toda a carne. Ele vem. Essa é a nossa esperança. Porque no dia que Jesus vier, toda maldade será julgada. Toda atrocidade cometida, todo pecado escondido, tudo aquilo que não foi perdoado na cruz será levado ao inferno, condenado para todo sempre. Nós precisamos ter esperança, e essa esperança só é encontrada se nós elevarmos os nossos olhos ao alto. Esse é o começo do fim. É o começo do fim porque nós estamos nesse tempo. O fim começou ali. O fim da história já está acontecendo, né? Nós falamos isso no nosso estudo de Apocalipse. Os sinais que antecedem a vinda de Jesus, eles estão se cumprindo desde que Jesus foi elevado aos céus. Jesus foi elevado aos céus, veja que os anjos aqui já estabelecem. Ele vai voltar para as alturas. E desde então, os sinais da vinda dele vêm sendo cumpridos. As trombetas vêm sendo tocadas. O mundo está sendo julgado. E esse mundo ele será entregue, ele vai perecer. Porque nós desfrutaremos de novos céus e nova terra. Essa é a esperança que nos aguarda por Cristo Jesus.
Nesse tempo em que nós estamos vivendo aqui, em meio ao fim, porque eu não posso dizer para vocês se nós ainda estamos no começo, ou no meio, ou já pertinho do final, mas nós estamos no meio do fim, nós devemos nos lembrar da promessa. Lembre-se da promessa de Deus para o seu povo. Deus jamais nos abandona, Deus jamais nos deixa assim. Nós devemos confiar no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você e que te habilita a lutar contra o pecado que tenazmente te assedia. O Espírito Santo que habita em você, que te comprou, que te resgatou e que te libertou do poder das trevas. E nós devemos ter esperança de que tudo que nós vivemos nesse mundo é passageiro. Tudo que nós vivemos nesse mundo é passageiro. Os conflitos, as dores, as enfermidades, o luto, a perda, a angústia, a fome, a miséria, a pobreza, tudo é passageiro. Ele virá, Ele voltará para nos resgatar. E com a graça de Deus, nós estaremos reunidos como povo do Senhor na presença dEle, louvando Ele para todos sempre. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela Tua palavra. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca parará. Terra e céus irão passar, porque o Senhor fará novas todas essas coisas, mas a Tua palavra jamais passará. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor ajuda, para que como povo do Senhor, enquanto vivemos aguardando a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador a este mundo, nós possamos, ó Deus, nos lembrar da promessa que o Senhor nos deixou. Nós possamos confiar no poder do Teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, encher os nossos corações de esperança, expectativa na vinda do Filho de Deus, expectativa de que o Senhor virá a esse mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, que o Senhor nos fortaleça cada dia como igreja, como povo do Senhor, para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a comunhão e o poder do Espírito Santo repouse sobre você, como tem sido sobre a igreja desde o princípio e será para todo sempre. Amém. Meus irmãos, apenas alguns recados para nós nos despedirmos. Semana de oração, a partir de amanhã, de segunda a sexta, nós estaremos reunidos na igreja em oração. Nós seremos conduzidos pela UCP. De segunda a sexta será uma criança nos conduzindo na nossa reunião de oração. Venha para a igreja orar, venha participar. Se você não tem a oportunidade, não tem como estar aqui, tire um momento de oração na sua casa. Nós temos recebido alguns pedidos de oração. E é importante, irmãos, que nós oremos também pelas situações emocionais que os nossos irmãos têm enfrentado. Muitos irmãos têm pedido socorro, ajuda por isso. Se estarem se sentindo deprimidos, desamparados, estarem se sentindo aflitos, sozinhos. Vamos orar por isso. Deus tem misericórdia de nós. Então, ore, clame a Deus na sua casa, envie o seu pedido de oração no grupo e esteja atento às informações que são colocadas também no grupo da igreja. Eu ia mencionar aqui no sermão, mas preferi fazer no final, a canção que nós cantamos aqui hoje no louvor, foi dita pela Rafa, que é uma canção nova para a igreja, ela foi publicada no grupo da igreja pela nossa liderança do louvor durante a semana. Então, a gente está tendo essas oportunidades. O louvor, quando eles vão inserir uma música nova na igreja, tem sido compartilhado no grupo da igreja, para a igreja ouvir também, para que nós possamos louvar aqui no domingo de uma maneira melhor. Nós estamos trabalhando também, nós vamos criar uma playlist logo no YouTube, no Spotify também, com as canções que nós cantamos aqui, para a gente ter esse contato também durante a semana. Isso é ser povo de Deus. O que me faz lembrar que se você não leu a mensagem do boletim, você precisa pegar e ler. Seja em PDF, seja impresso, leia a mensagem do boletim. Nós somos o povo de Deus. No próximo sábado nós temos a atividade da SAP acontecendo, Chá das Rosas, na casa da nossa irmã Ana Carolina, às 17 horas. Às 17 horas. Hoje as irmãs combinaram de passar aqui pela igreja para oferecer carona, então, mas é preciso informar no grupo da SAP lá que você vai precisar dessa carona que você vai dar aqui pela igreja, para que as irmãs possam passar aqui e estarem aqui. E não vamos deixar de orar pelas nossas crianças. Último recado: tem um sanduíche natural delicioso que foi preparado
pelas mãos da minha querida esposa, com a ajuda da querida esposa do David, a Angélica. Elas prepararam um sanduíche natural para arrecadar esses fundos para o acampamento. O sanduíche está R$5 e está uma delícia. O Abner de Janaína me perguntou de manhã: como é que o senhor sabe que está uma delícia? Porque foi minha esposa que fez. Está uma delícia. Ajudem a gente, irmãos, com o acampamento. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, porque vai ser uma bênção. Tenham todos uma boa noite. Amém.